Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso Fala Goiás de hoje, 6299635-8589. Você participa comigo, manda sua mensagem. Hoje eu perguntei sobre cota de gênero. Aliás, não foi cota de gênero, desculpa, cota raciais. Você é a favor, você é contra? Daqui a pouquinho nós vamos abrir a sua mensagem aqui para falar um pouco mais sobre os assuntos políticos, e principalmente sobre polícia ainda. Está aqui conosco o vereador por Goiânia, Fabrício Rosa, que está presente em nossa bancada, nos dando a honra de participar dessa conversa, e também o doutor Amarildo, que é suplente de vereador e está também conosco em nossa bancada. Eu vou até sentar aqui entre os dois, licença aqui a minha produção, para que a gente possa dar uns bem-vindos ainda melhor. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, querido, fofinho da gente, bom demais estar aqui com vocês, parabéns a vocês pelo programa e conta com a gente. Doutor Amarildo, muito bem-vindo. Fofinho, bom dia vereador, a todos que nos acompanham, uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Antes de iniciar a nossa conversa mesmo formal, seu olho combina com o cabelo, né? Ei, acabou de sair o policial aqui com essa mesma história. Eu falei, elogio em off ali o policial. O cara ficou sem graça aqui, fofinho. Ah, foi? Ficou sem graça. Aí é o problema dele, Amarildo. Vem aqui comigo, vamos falar de coisa séria, porque a operação contra golpe tem aí prendido a alta cúpula militar, vereador Fabrício Rosa, e há inclusive a possibilidade da prisão de Jair Bolsonaro, porque ele já foi citado nessa investigação. Bem, você que está em casa, é importante que você saiba que essa operação ela é fundamental para a história do nosso país. Não é uma operação qualquer. É feita pela Polícia Federal, baseada em vários documentos públicos. Imprimiram documentos públicos no Palácio do Planalto, baseada em arquivos encontrados em computadores de pessoas que estão sendo investigadas, celulares de pessoas que estão sendo investigadas, delações premiadas como do Mauro Cid. E por que ela é tão importante? Ao longo da nossa história, nós convivemos com vários golpes e vocês que estão em casa são inteligentes e sabem disso. Golpe do Getúlio Vargas, golpe para que o presidente Jânio Quadros tomasse posse, tentaram um golpe e aí fizeram um contra-golpe com um general que foi contra o golpe, chamado General Lott. Golpe em 1964, o general Mourão sai de Minas Gerais e vai com vários canhões para o Rio de Janeiro. Ficamos 30 anos sem eleição presidencial, não foi apenas 21 anos de ditadura, 30 anos sem eleição presidencial, a primeira eleição democrática em 1990 com Fernando Collor, ditadura militar, censura, cassação de mandatos, exílio, tortura, pessoas perseguidas, policiais perseguidos, militares perseguidos. Eu gosto de contar isso porque sou policial há 25 anos, foram 6.700 policiais e militares exilados, torturados, mortos, assassinados durante a ditadura militar. Então nós somos a favor da democracia, nós não podemos aceitar nenhum tipo de golpe, não é para a esquerda não, é para a democracia, para a direita, para o centro. Nós temos que aceitar que as urnas e o processo democrático brasileiro funciona. É claro que pode ser melhorado, é claro que pode ser criticado, mas ele funciona quando a esquerda ganha, quando a direita ganha. A direita elegeu vários, a extrema direita elegeu vários e a gente reconheceu. Eu fui candidato 5 vezes, fui eleito apenas agora, apenas na 5ª vez, e reconheço que os outros tiveram mais votos, portanto foram eleitos. A democracia só pode funcionar se a gente reconhece o resultado do seu opositor, que não é um inimigo pessoal, é um opositor ali nas eleições. Então a gente está vivendo um momento difícil do nosso país e é preciso punir. Nós não punimos os golpistas lá de trás, nós não punimos quem torturou, quem estabeleceu a censura musical, cultural no nosso país, e a gente vai punir agora sim, porque o que aconteceu foram vários atos golpistas. Não é um ato só, você precisa ver o contexto. 12 de dezembro, botaram fogo em ônibus, em carros. 8 de janeiro, quebraram o STF, quebraram a Câmara. Uma série de outras reuniões com os tais Kids Pretos, que são generais, inclusive aqui de Goiânia, do Batalhão de Operações Especiais, mostrando que queriam assassinar um presidente da República. Onde já se viu isso, minha gente? Você pode não gostar do presidente, de qualquer matiz ideológica, mas assassinar o presidente, aí estava escrito lá. Era envenenamento, porque o Lula tem problemas na garganta e vai para o hospital. Eles iam envenenar e fingir que o cara estava com tratamento contra o câncer. Matar o Lula, matar o Alckmin, o Alexandre de Moraes. Enfim, você pode não gostar das pessoas, pode não concordar comigo, mas não pode estabelecer um processo golpista para duvidar das urnas e matar as lideranças opositoras. Doutor Amarildo, parece que tudo que a esquerda faz é querer associar o Bolsonaro a esses eventos catastróficos, diga-se de passagem. É muito triste a gente ver que já se passaram mais de 2 anos das eleições presidenciais e ainda continuam. Vou pedir aqui só a minha produção para dar... Eu pegar o microfone de mão para você, que
deu uma pequena interferência, isso é coisa da oposição, você sabe. Mas ele já resolveu aqui com o microfone? Pronto, agora pode continuar. É o Elon Musk. Mas é o Elon Musk. É o Elon Musk. Não fazer que nem a Janja, não. Eu só não vou xingar. Baixou lá, xingou o Elon Musk, criando um problema para o nosso país. Mas assim, é muito triste, fofinho, a gente vê que já se passaram mais de 2 anos das eleições e nós continuamos a ver esses fatos aí de golpe, planejamento de golpe, estão planejando, estão querendo fazer isso, estão querendo fazer aquilo, e não teve nenhum ato executório. Falam-se de janeiro, e o que eu defendo é que seja punido os responsáveis. Não é crime, a polícia investigar, quem tiver responsabilidade tem que ser punido. O Bolsonaro em relação às investigações e esse processo correr de maneira mais justa. Porque como que pode um ministro que é vítima, né? De novo. Mas um ministro que é vítima, esse ministro, ele é o cara que conduz a investigação, ele é o cara que processa, que julga e que condena. Como que pode? Que sistema judiciário é esse que nós vivemos hoje no país? Né? Onde a vítima, ela investiga, processa e condena aqueles investigados. Então é um absurdo o que está acontecendo no Brasil em relação a isso. Alexandre de Moraes, ele não pode julgar esses casos, uma vez que o nome dele está envolvido. Ele é uma das pessoas, né, que, segundo as investigações, sofreria esse atentado. Então, ele deveria, no mínimo, disfarçar e repassar para o seu colega da Suprema Corte julgar esses atos aí que estão sendo investigados. E não ele mesmo, como vítima, repito, investigar, processar e julgar, até mesmo porque ele é impedido de fazer isso. Eu, como operador do direito, posso garantir para vocês que na legislação, de acordo com a legislação brasileira, ele está impedido de julgar essa ação. Mas isso vai acontecer? Claro que não, porque nós vivemos hoje num país onde tem um ativismo judicial, onde, infelizmente, o STF, ele conduz o país, ele usurpa as funções do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e cumpre o poder, cumpre o papel do Poder Judiciário, cumpre o papel da polícia também, porque o STF agora quer investigar inquéritos intermináveis, inquéritos que nunca são concluídos, e a vítima que julga o acusado. Isso não existe e, infelizmente, fica manchado esse processo por conta da forma como está sendo conduzido. Espero, mais uma vez, que as investigações sejam concluídas e, repito, os responsáveis sejam punidos, lembrando que atos preparatórios não são puníveis no país. E até o que eles estão mostrando aí são atos preparatórios que sequer começou a execução. Mas são documentados. São documentados, mas não teve o início da execução para que seja punível. Como que você vai punir um ato preparatório? Dentro do Código Penal brasileiro. Associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, mas eles se organizaram para praticar um único crime. Então, assim, são muito frágeis as acusações, e a gente vê que mais uma vez, uma questão política, é uma investigação política. O próprio Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, falou que a Polícia Federal estaria a serviço do governo, palavras do Flávio Dino, e pelo que a gente vê, infelizmente, é que a Polícia Federal está cumprindo esse papel. Infelizmente, o que a gente não assiste no nosso país é um poder judiciário imparcial e uma Polícia Federal imparcial que investiga e que pune verdadeiramente os responsáveis. Vereador, tem que esperar matar o presidente ou o Alexandre de Moraes para poder punir? Olha só, amigo que está em casa, eu acho que tem duas questões que precisam ser trazidas aqui. A primeira é que essa investigação ela não foi feita pelo Alexandre de Moraes. A Polícia Federal é um órgão respeitado, que existe há muitos anos e que é do Poder Executivo. Ela não é do Poder Judiciário. Quem está fazendo as investigações e fez um relatório de mais de 200 páginas, com várias provas diferentes, é a Polícia Federal, que vai encaminhar para o Ministério Público Federal, que é um outro órgão, que não é subordinado à Justiça e nem ao Poder Executivo, e que vai depois denunciar junto ao Poder Judiciário. Então, a Polícia Federal tem autonomia para realizar as suas ações com seus delegados federais à frente. Esse é um ponto. Um outro ponto, e aí eu tenho um certo acordo,
não sou um radical, como alguns pensam. Eu acho que se o ministro Alexandre de Moraes é vítima nesse caso, acredito que talvez seja um outro ministro que tivesse que julgar esse caso específico. Em relação ao 8 de janeiro, eu não tenho a mesma visão. É preciso entender que dentro do Supremo Tribunal Federal há um sistema de distribuição eletrônico dos casos, tanto quanto aqui em Goiás, nos desembargadores. Há um sistema de distribuição. Então, o Alexandre de Moraes é o juiz natural nesse caso, que foi distribuído. Então, é preciso que o Supremo haja com imparcialidade. Agora, nós temos algo na democracia brasileira, na estrutura dos órgãos brasileiros, é que quando a própria corte ela é atacada, dentro do regimento interno da corte, que não foi criado por 8 de janeiro, ele existe há décadas, o regimento interno da corte diz que quando ela própria é atacada, ela tem o direito de se defender e de investigar. Então, o que está sendo discutido ali é que ela tem o direito de se defender. A mesma coisa quando o parlamento também é atacado, faz uma CPI e é um outro procedimento, mas é preciso dizer que é o modelo estabelecido no país. Agora, se o ministro é a vítima nesse caso, é preciso a gente analisar. Mas o 8 de janeiro não. O 8 de janeiro ele foi selecionado eletronicamente e a gente não pode esperar matar o presidente, matar o vice-presidente, matar o próprio ministro para poder investigar. Não são apenas atos preparatórios. Quebrar lá em Brasília ônibus, botar fogo em carro, isso não é um ato preparatório. Fechar as rodovias, isso não é ato preparatório. Invadir a Câmara, invadir o STF, inclusive alguns defecando dentro do STF, isso não é ato preparatório. Defecando no STF não é preparatório, é ato real. Quebrando obra de arte é ato real. Há um contexto de vários atos reais acontecidos que têm que ser analisados. Esse processo ele é um processo difícil, ele não resolve em um dia. Eu vejo que alguns bolsonaristas ficam com raiva, estão falando de eleição. Sim, estamos falando de eleição porque há 40 anos, há muitos anos, nós precisamos punir aquelas mentalidades autoritárias, golpistas, que não respeitam as regras do jogo. Ora, se eu estou na minha 5ª campanha, fui eleito agora e reconheci o resultado de todas as outras, por que o outro não reconhece o meu? Porque nós tivemos um candidato aqui em Goiânia, Fred Rodrigues, que ficou em primeiro no primeiro turno, e nós reconhecemos. Ninguém falou que as urnas estavam fraudadas e que ele ficou em primeiro, nós reconhecemos que ele ficou em primeiro. Então, por que nós reconhecemos o outro e ele não nos reconhece? Democracia só pode funcionar se nós respeitamos as regras do jogo e quando perdemos, voltamos para casa, nos reorganizamos para disputar novamente as eleições. A direita não sabe perder, doutor Amarildo? É triste a gente ver falar que vai ter golpe quando uma pessoa está defecando no STF. Então, o golpe ele é praticado com pessoas que defecam no Supremo Tribunal Federal, ou de pessoas que estão com a Bíblia na mão, de cantores que, por simplesmente cantar uma música em um determinado local, é preso. O golpe é feito com a mulher que escreve com batom, perdeu o mané, é uma frase do presidente do STF. É assim que é praticado o golpe aqui no Brasil. Pelo que eu saiba, golpe é com armas, é com armamento pesado, é com briga, é com fuzil, é retirando do poder as pessoas e não defecando no Supremo Tribunal Federal. Situação essa que deve ser punida, porém de acordo com a sua proporcionalidade. 17 anos de prisão, pena acima até de crime de homicídio. Então isso é um absurdo e mostra mais uma vez que o judiciário brasileiro está agindo com parcialidade, o que é muito triste, até mesmo porque, repito, o ministro Alexandre de Moraes é o que conduz as investigações, ele que determina diligências para a Polícia Federal, ele é o que julga, ele é o que condena, ele é o que faz tudo. O STF, na realidade, tem assumido esse papel aqui no Brasil, infelizmente. E a direita sabe sim reconhecer uma derrota. Nós perdemos aqui no segundo turno para o Sandro Mabel e ninguém contestou essa vitória do Sandro Mabel aqui em Goiânia. Agora, é um direito... não contestou? Não, de forma nenhuma. Não criticou as urnas, não criticou o processo eleitoral. Nós criticamos o quê? A forma como foi conduzido o processo eleitoral, onde foi utilizada a máquina estatal em benefício de um determinado candidato. Isso aí aconteceu, inclusive está sendo investigado. Agora, a direita sabe sim reconhecer uma derrota. Agora, nós iremos questionar o processo eleitoral, iremos questionar sim a urna eletrônica enquanto não tiver um voto auditável e que esse processo democrático brasileiro tenha mais segurança e, acima de tudo, mais confiabilidade. É direito das pessoas questionarem. Por enquanto, ainda nós temos liberdade de expressão para isso. Muito bem. Jair Messias Bolsonaro parece estar esperneando para fugir de um ostracismo político. Isso como que diz, inevitável acontecer com o Bolsonaro, na sua visão? É importante que você que está em casa saiba que Jair Messias Bolsonaro está inelegível
segundo as regras da democracia brasileira. E toda essa discussão que a gente faz aqui não muda a inelegibilidade dele. Ele está inelegível por vários processos, não é apenas por um processo. Então, Bolsonaro continua inelegível. Bolsonaro, na minha perspectiva, ele transita entre a maldade e a covardia. É covarde quando coloca pessoas simples, como a tia lá de Tubarão, ou com essa mulher que pinta os muros com batom lá em Brasília, coloca essa mulher para ir para Brasília e vai para a Flórida, vai para Miami. Então as lideranças bolsonaristas, não todas, mas uma parcela grande, transita entre a maldade, a má-fé e a covardia. E sim, golpes não necessariamente acontecem com canhões, não. Golpes podem acontecer via as redes sociais, insuflando as pessoas para fazerem o que fizeram lá. Golpes podem acontecer de diversas formas. Um veículo pode ser uma arma. Colocar fogo num ônibus, como aconteceu no dia 12 de dezembro, isso é uma arma. Fechar rodovias, isso são armas. Usar veículo é arma. Fazer um atentado como aconteceu agora, o cara botou fogo em si, com artefatos explosivos, isso também são armas. Então as pessoas, elas utilizam as armas que elas têm disponíveis. Em relação à morte do presidente Lula, eles queriam envenenar o presidente Lula, que também é uma arma. É uma modalidade de machucar as pessoas, de matar as pessoas. É uma forma de fazer isso. Então o golpe pode acontecer de várias formas, inclusive sem armas. Pode acontecer um golpe parlamentar, um golpe com apoio da imprensa, um golpe com apoio do jurídico, sem armas. Golpe significa não respeitar as regras que nós estabelecemos para o jogo democrático e para o jogo eleitoral. Pode ser com armas, mas pode ser sem armas. Então, o que nós vemos de uma parcela grande do bolsonarismo, especialmente daquele mais extremado, que eu considero fascista, é uma tentativa de vencer as eleições no tapetão, enganando gente pobre, gente humilde, botando essas pessoas nas ruas por meio da utilização das redes sociais, do TikTok, do Instagram, do YouTube, convencendo essas pessoas a irem para as ruas, enquanto os grandes tubarões que não foram punidos, talvez a pena lá de 17 anos da tia seja alta, mas eu quero que a dos grandes tubarões sejam muito maiores, dos empresários que financiaram esse processo golpista, dos grandes fazendeiros que financiaram esse processo golpista, esses têm que ter uma pena muito alta e é esse que a gente cobra, que sejam punidos e a gente cobra que não haja anistia, que não haja perdão, porque a democracia tem que ser respeitada. Nós estamos como candidatos nas ruas, mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa biografia. São 60 mil vereadores no Brasil, centenas de deputados, e a gente merece respeito, seja da esquerda, da direita, do centro. O nosso trabalho é um trabalho que precisa ser respeitado. Isso é também o fazer democrático, não é só isso. Agora, se a gente vai lá e tenta interferir nesse fazer, isso é o golpe, e isso a gente não vai aceitar. Golpe, doutor Maurílio? Só importante frisar aqui, para quem está nos acompanhando, que realmente o Bolsonaro ele está inelegível, mas ele não está inelegível por ter praticado crimes de corrupção, ter desviado dinheiro público, nada disso. O Bolsonaro está inelegível pelo fato de ter se reunido com embaixadores e criticado as urnas eletrônicas e ter participado de um ato do dia 7 de setembro. Né? Então, esses dois casos aí que tornaram o Bolsonaro inelegível. Você vive em um país onde o Bolsonaro é inelegível por participar de dois eventos e o Lula, que é o cara acusado aí de ter coordenado ou ter presidido o maior esquema de corrupção do país, está na presidência, aonde o José Dirceu está elegível, aonde o Genuíno, o Delúbio, essa turma toda está liberada. Mas o Bolsonaro está inelegível porque ele participou de uma reunião com embaixadores. Agora, eu não vi esse mesmo empenho e essa mesma fala da esquerda quando o MST esteve em Brasília e promoveu aquela quebradeira. Será que aquilo ali também é golpe? Quebrou o STF, quebrou lá a Praça dos Três Poderes, fizeram uma algazarra toda, a imprensa chamou de manifestante, a esquerda passou a mão na cabeça. Será que eles não são golpistas também? E em relação ao ostracismo político, as eleições de 2024 mostram que o Bolsonaro continua sendo a maior força política do nosso país. Elegeu vários prefeitos em várias capitais, ao contrário do PT, que foi humilhado nas urnas agora em 2024, deveria inclusive repensar a sua estratégia política, mostra que a população não aprova o governo petista, que conseguiu eleger apenas uma capital, prefeito de uma capital, e o Bolsonaro conseguiu aí eleger vários prefeitos, centenas de vereadores, e o PL foi o partido mais votado no Brasil nas eleições de 2024. Isso mostra a força do Bolsonaro e, claro, mostra o medo da oposição em não deixar com que ele dispute as eleições. Já que eles falam que ele é tão ruim assim, deixa ele candidatar. Muito bem, eu quero chamar um vídeo agora que chama a atenção das redes sociais e nos alerta para uma fala
muito parecida com a sua, doutor Amarildo. O Flávio Bolsonaro fez uma fala, inclusive falando sobre o pensamento de matar alguém. Vamos acompanhar. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E um crime, para ser tentado, em algum momento da sua execução, tem que ter havido algum fato que impediu os agentes de darem continuidade ao plano deles, de concretizar esse crime. O que não aconteceu também nesse suposto plano de assassinato de autoridades. Ou seja, não há nem crime, mais um episódio que não há crime. E não só é aberto inquérito pela Polícia Federal, como encomendado na PGR, é oferecida a denúncia para a pessoa que supostamente é a vítima desse plano de assassinato, Alexandre de Moraes. Quer dizer, não poderia, mais uma vez, ele está tomando decisão no inquérito ou num processo como esse, e que se foda, desculpa a expressão, mas é para ficar puto, porque isso acontece reiteradamente, não tem a que recorrer. Eu fico aqui angustiado. Muito bem, está aqui a fala, então, Você concorda com essa fala, né? Pelo que eu entendi nas suas redes sociais? Não, na realidade a gente tem que separar a questão jurídica. Eu acho que o que ele quis colocar aí é a questão jurídica em relação à pretensão. Foi mais ou menos o que eu falei aqui. Uhum. E aí eu estou falando da questão legal, tá? É importante a gente fazer essa diferença aí. Inclusive citou aí que é abominável o fato de alguém querer matar outra pessoa. Porém, o fato de pensar, de querer, de planejar, não é punível. Ele falou na implicação legal. Agora, claro, pegam esse recorte aí, o Flávio Bolsonaro fala que, né, querer matar alguém não é crime. Agora, não vi também esse mesmo empenho, esse mesmo estardalhaço aí, quando chutaram a cabeça, né, simularam chutando a cabeça do Bolsonaro como se ele tivesse morto. Não vi ninguém falar nada disso. Não vi quando várias vezes teve vídeo aí de pessoas desejando a morte do Bolsonaro. Ninguém falou nada, ninguém processou, ninguém fez nada. Agora, desejaram a morte do Lula, aí para o Brasil e a imprensa também. O vereador, desejar a morte e chutar a cabeça de um boneco simulando o Bolsonaro pode, só não pode desejar a morte do Lula, é isso? Bem, eu sinceramente nunca desejei a morte de ninguém. Nunca, vereador? Nunca desejei a morte de ninguém. Não, pode ser sincero com a gente. Ser sincero, nunca desejei a morte de ninguém. Eu não acho que é um pensamento sadio e saudável para a construção da democracia, para a construção das nossas próprias vidas individualmente, na família, na sociedade. Eu nunca desejei a morte de ninguém, nem de Bolsonaro e nem de bolsonarista. Nem do Novandi? Eu acredito, nem do Novandi. Eu acredito na democracia, eu acredito no diálogo, nunca desejei a morte de ninguém, acho que essa fala é deplorável, é deprimente, ela abre um espaço para as pessoas começarem desejando e terminarem executando. A execução, ela nasce de um desejo, de um pensamento, de um sentimento de morte, de um sentimento de ódio, de um sentimento de vingança. Isso é normal do bolsonarismo. O que a gente vê é o Bolsonaro falar, vamos fuzilar a petralhada, o que a gente vê é ele falar, a ditadura matou pouco, tinha que ter matado muito mais, o que a gente vê é o Bolsonaro falar, se você comprar um apartamento ao lado de um casal gay, esse apartamento vai desvalorizar, eu não gosto de homossexuais, enfim, é uma série de falas discriminatórias, vingativas, cheias de ódio, essa fala nesse tipo não faz parte da minha existência. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, eu preciso contrapor o que o nosso doutor Amarildo diz. O PT ele saiu de 2.800 vereadores eleitos para 3.500 vereadores, nós saímos de 180 prefeituras para 250 prefeituras, então com todo o processo de criminalização da existência da esquerda brasileira, nós conseguimos crescer. Ao contrário do PL, que de fato foi bem votado, mas reduziu a votação em relação às eleições anteriores, em relação à porcentagem da votação. E é preciso dizer para você, amigo e amiga que está em casa, que o Partido dos Trabalhadores fez 41,3% da votação, inclusive aqui em Goiás, com o presidente Lula. De cada 10 pessoas que você conhece, na última votação, 4 aqui em Goiás
votaram no Partido dos Trabalhadores que está na presidência da República. Então, é preciso separar as discussões. Quando nós estamos falando de MST e de outros movimentos que lutam por reforma agrária, reforma urbana, direitos das crianças, enfim, cada movimento tem uma luta diferente. O MST, sim, muita gente aqui em Goiás já foi preso por defender a reforma agrária. E aqui quero deixar um abraço para o Valdir, do MST, que foi por preso... Por invadir terras também. Não, por defender a reforma agrária, não por invadir. Só por apenas defender. por dizer, ele ficou preso aqui no estado de Goiás. O Lázaro ficou preso apenas por dizer, por fazer reunião dizendo que defendia a reforma agrária. Nós tivemos vários militantes da esquerda que foram presos, não por nenhum ato concreto de ocupar terras improdutivas, nem por isso, apenas por dizer. Então, sim, há uma caçada, há uma perseguição que leva à morte. O Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos, ambientalistas, indigenistas, defensores da comunidade LGBTQIA+. Quem a gente vê morrer é a Marielle. Quem a gente vê morrer é a Dorothy Stang lá no Pará. Quem a gente vê morrer são essas pessoas. Quem é caçado nas ruas é quem luta pela transformação do nosso país. Então são discussões distintas, mas a discussão nesse momento é o golpe contra a democracia, que possibilita a direita chegar ao poder, a esquerda chegar ao poder e ao centro chegar ao poder. A gente não vai aceitar o golpe e a gente não vai aceitar anistia, perdão para as pessoas que invadiram. E a gente quer a punição, sobretudo, dos grandes tubarões que levaram as pobres tias lá para poder serem presas lá no 8 de janeiro. Tadinha das titias. Eu vi que realmente muitas ali estavam alienadas. Doutor Marildo, suas considerações. Não, só dizendo, porque é o seguinte, se existisse a lei da fake news, o vereador já ia ser condenado, porque o PL, ele cresceu assustadoramente das últimas eleições para cá, tanto em número de eleitos quanto em número de votos, né? Então o PL cresceu muito. E o vereador disse que quando existe uma luta por reforma agrária, por criança e adolescente, pode ter quebradeira? Aí pode. Então quer dizer o seguinte, só aquilo que a esquerda pretende, aquilo que ela defende, pode quebrar. A gente lutar por liberdade de expressão, lutar por uma democracia plena, aquilo que a gente defende, aí não pode. É mais ou menos isso, né? Agora, ele fala também em questão de tubarões que deveriam ser presos. Vereador, os principais tubarões que deveriam estar na cadeia, infelizmente, estão nos altos comandos de Brasília. Os principais tubarões que não deveriam estar soltos, infelizmente, o principal deles está na presidência da República. E o principal deputado, que na minha opinião deveria estar preso, é aquele que carregou dinheiro na cueca, mas que infelizmente hoje ocupa a liderança do governo, o que é humilhante para o brasileiro. A corrupção, no seu ponto de vista, é um crime maior do que a pretensão de matar um presidente da República? A pretensão de matar, eu repito, a pretensão de matar, ela não é crime. Então pode ter essa pretensão? Pode ter pretensão. Vai saber que pretende? Vai que você está com a pretensão de me agredir aqui agora. Isso aí é punível? Eu vou te punir porque você pretendeu aqui me dar um murro agora. Olha, minha pretensão são outras. Ei. Eu tô brincando. Ô, Marildo, me ajuda aí. Elogiou meu olho. Eu quero olho, agradecer, vereador, pela disponibilidade dessa conversa saudável, de contrapontos, pensamentos diferentes. E é disso que a nossa comunidade é formada. Dizer que volte sempre. Estamos sempre às quartas-feiras lá no Rádio Bons Ventos. Hoje consegui uma vaga para vir aqui no Fala Goiás. Vamos remarcar essa volta sua mais vezes aqui na TV também. Obrigado, amigo fofinho da gente. A gente quer ver o combate à corrupção na prática. Eu sou o único vereador da Câmara de Vereadores que imprime todo mês os extratos da minha conta bancária, que é apenas um, e coloca lá na porta do meu gabinete. A gente quer ver o combate à corrupção. Sua conta pessoal? A minha conta pessoal, todas estão lá. Mas você tem laranja ou não precisa? Claro que não. A gente tem que ser verdadeiro. Eu quero ver na prática. O PT criou a Controladoria Geral da União, o PT deu autonomia para a Polícia Federal. Enquanto a gente vê o Bolsonaro vendendo joias que ganhou de sheik árabe, enquanto a gente vê a família desse senador aí, Flávio Bolsonaro, fazendo rachadinha, pegando dinheiro de funcionário, de assessor, saiba que no meu mandato não tem isso, eu não aceito isso, nenhum assessor me devolve nenhum real, então a gente quer ver o combate à corrupção na realidade, na prática, porque discurso bonito nós estamos cansados. Obrigado pela sua participação, doutor Amarildo. Volte sempre. Obrigado, também. Fofinho, obrigado aí ao vereador, a turma toda aqui, viu? Parabéns aí pelo trabalho, sempre que convidado, nós estaremos aqui. E tá certo, vereador, o combate à corrupção tem que ser feito na prática. E você falou que os atos golpistas têm que ser duramente punidos, assim como a corrupção do PT deveria também ser duramente punida
a gente daria exemplo para a sociedade. Os Obrigado. vereadores do PL não imprimem o extrato da conta bancária. É. Mas depois nós Isso aí, continuamos pra a mim, é uma conversa, porque estão me novidade, né? cobrando aqui. Isso é uma Vem aqui novidade. comigo, Marcão.